Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve novamente a igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? Salmo 127, nós vamos meditar somente no primeiro versículo. Glória a Deus. Aleluia. Apenas o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Só essa parte A. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Eu fico feliz porque as coisas de Deus é maravilhosa. Eu me sinto, sabe, como se eu estivesse já no céu. Por quê, irmãos? Porque quando o irmão Rema, ele leu aqui a leitura oficial, quando eu cheguei, me ajoelhei, orei, eu pedi a Deus que ele falasse conosco nesta noite, através da palavra dele. E eu ainda fiquei na dúvida, meu Deus, será que é essa palavra? Porque eu já preguei essa palavra antes, se eu não me engano, eu preguei lá na 7. Se não me engano, eu preguei na 7. Meu Deus, será que é essa palavra novamente? Por quê? Aí eu confio, eu morrer. É por isso que eu vai não, eu ia contigo. Eu vou até arrepiado. Então, quando o irmão Rema lê a leitura oficial, é Deus confirmando. Então, essa leitura mesmo. Não vai ser isso. Eu não vou teimar de maneira nenhuma em querer colocar outra palavra, se não ser essa. Então, eu fico muito feliz com isso. Fico feliz também com a recuperação do irmão Sérgio, da irmã Veridiana, né? Que no ano passado não pôde vir, por causa do. Estava doente, sentindo a falta de vocês aqui, viu? Eu fico muito feliz com a recuperação de vocês. Graças a Deus. É Deus operando. Deus ele opera, mesmo a pessoa estando longe. Porque tem pessoas que acham que Deus não opera, mas ele opera. Ele opera. A pessoa pode estar em qualquer lugar. Ele observa, ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, enquanto trabalha os que edificam. O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, o homem prudente é aquele que edifica a casa sobre ela. E quando a Bíblia fala em casa, ela está falando de família. Ela está falando da minha família e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida, meus queridos e amados irmãos, a nossa vida cotidiana, as lutas que a gente passa no dia a dia, se ela não estiver pautada em Deus, puxa, mas você é muito repetido, eu já sei disso. Amém que você já sabe disso. Amém. Porque se a gente sabe falar várias vezes para a pessoa, isso vai cauterizar no nosso coração e aprender. Porque eu só aprendo algo se eu ouço várias vezes. Se eu ouvir várias vezes, eu não aprendo. Tem gente que aprende a primeira vez, tem uma sapiência muito grande, você está longe de ser o máximo. Se eu ouvir uma coisa hoje, eu já esqueço. Passar um minuto eu esqueço. Então, se eu vou aprender, se eu só aprendo algo, se eu ouço aquela coisa 2 ou 3 vezes, aí eu começo a meditar naquilo. Então, a nossa vida cotidiana, as nossas lutas, se nós não estivermos pautados na presença de Deus, nós vamos ser igual ao homem que não foi prudente, que edificou a casa sobre a areia. Deus, ele tem que estar no núcleo, no centro de todas as coisas que a gente for almejar, que a gente for planejar.
Porque todo o trabalho da vida, construir um lar, estabelecer uma carreira e criar uma família, ela tem que ter Deus como fundação. Eu não sou pedreiro, eu não sou arquiteto, mas nós sabemos que para construir uma casa, um edifício, nós temos que colocar uma coluna para sustentar aquilo. Se não colocar a coluna, vai o quê? Cair. Então a nossa coluna, para a nossa família, é Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Não tem história da carochinha, de falar que é ciclano, beltrano. Não, é Jesus. É Jesus. Então, as famílias, elas estabelecem lares e para proteção do meu e do seu lar, a gente tem que estar selado com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essas atividades, a construção da casa, de uma família estruturada, edificada na rocha, pautada na palavra, elas são inúteis, a menos que Deus não esteja nelas. Deus, ele tem que estar na visão de cada um de nós. Louvado seja Deus. Uma família sem Deus, ela nunca poderá sentir o vínculo espiritual que Ele traz aos relacionamentos. Você vê que nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas a gente tem visto isso no passado tempo, que as famílias, elas têm sido destruídas, desestruturadas, porque as pessoas não procuram a Deus. Não tem esse costume de colocar o joelho no chão e buscar a Deus. Não tem esse costume. Muitas das vezes querem resolver as coisas com a força do próprio braço. E não acontece nada. Não acontece nada porque sem Deus eu não sou nada. Eu sou um fraco. Com Deus eu já me sinto um fraco. Por quê? Porque eu não sou nada. Porque Deus é muito grande para uma pessoa inútil como eu. Mas por causa da misericórdia dele ser um Deus grande, Ele veio e habita dentro de cada um de nós. É tanto que a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Olha, um Deus tão grande habitar de uma forma tão pequena como nós, que muitas das vezes nos desestruturamos pelas atividades da vida, mesmo estando com Deus. Que muitas das vezes as coisas estão tão difíceis que esquecemos que temos um Pai maior que pode resolver por mim e por você. Glorificado seja o nome do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O salmista aqui, ele tem nos advertido, quando a gente pega a palavra dele para meditar, né? E ele é claro, ele é enfático, ele é cirúrgico em falar que a vida longe de Deus não vale a pena. Não vale a pena. Ou seja,
O nosso esforço, ele é como a palha. Se eu não tiver Deus na minha vida, ou como o vento. O vento, ele vai para onde ele quer, não é verdade? A folha seca, quando ela cai no chão, quando o vento dá, ela fica para lá e para cá. A pessoa sem Deus é a mesma coisa. Ou como a onda do mar. Essa seria a nossa vida se nós não estivéssemos com Deus. Mas como a gente tem Deus no coração, no pensamento e nas atitudes, Ele tem nos confortado, apesar de todas as dificuldades que nós passamos. Ele tem nos orientado como uma bússola que um capitão de navio ele usa para ir para a localidade que ele quer. Então ele tem nos orientado para o caminho correto que ele deseja que cada um de nós siga. A construção de uma casa é inútil se o Senhor não estiver participando. E nós não podemos, de maneira nenhuma, cometer o erro de deixar Deus fora de nossas vidas. Nós não podemos cometer esse erro. Mesmo que venha uma dificuldade muito grande mesmo, nunca devemos nos esquecer que o nosso Deus é maior que a dificuldade. Tem uma inscrição que as pessoas gostam de fazer. Eles colocam Deus é bem grande. Não sei se vocês já viram, né? Significa Deus é grande, né? Deus é grande. Para que a gente nunca venha esquecer, Ele é muito grande. O problema que a gente passa, humanamente falando, pode ser tremendo, grande, mas o nosso Deus é muito maior, e pode nos livrar de qualquer dificuldade. Porque se deixarmos Deus fora da nossa vida, se fizermos isso, todas as nossas realizações elas serão inúteis. Todas. Deus tem que ser a nossa maior prioridade e deixar que Ele se encarregue da construção. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 11, a Bíblia fala que o profeta chegou até o rei Ezequias e falou para o rei: rei, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Põe em ordem a tua casa. Ele na hora me virou para a parede e começou a chorar e clamar a Deus. Se você olhar essa passagem bíblica, é uma passagem maravilhosa, linda. E Deus, na hora que o profeta estava indo embora, Deus falou para o profeta: olha, volta lá, porque ele se humilhou diante de mim. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. 15 anos. Agora, eu lhe pergunto, essa casa que o profeta falou por intermédio de Deus, para que o rei venha colocar em ordem, será que era o palácio? Porque todo rei, ele tem várias pessoas para cuidar do palácio. É ou não é? Se você for uma casa de pessoas de poder aquisitivo, nessa fortaleza, nesse Brasil, você vai ver que tem empregados, não é empregados que colocam a casa em ordem.
Deus estava falando? Ele estava falando da família dele, da família do rei. Mas será que ele colocou a casa dele em ordem? Será que ele colocou? Depois que Deus o curou e deu mais 15 anos de vida para ele, será que ele entregou o que Deus queria? Abra aí por gentileza 2 Crônica, capítulo 32. Nós vamos saber disso agora. Porque o rei Ezequias, a gente não podia nem falar da vida espiritual, porque ele era crente. Ele era crente. Tem pregador aí que fala que Ezequias não era crente, mas ele era crente. Ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que não existia um rei que fazia, que era observador das leis de Deus igual a Ezequias. Ele era um homem crente. O que é que diz em 2 Crônica, no capítulo 32, a partir do 25? Então, no finalzinho, ele dizendo que ele não entregou, ele não fez conforme o que Deus pediu para ele, ele não colocou a casa em ordem. Você vê, lá no começo do reinado de Manassés, o filho dele, a Bíblia diz que Manassés reinou com 15 anos. Não, 15 não, 12 anos. 12 anos. Subentende-se que vamos falar. Eu era bom em matemática, até para não fazer Isabel. Eu era bom em matemática, mas hoje em dia você tem mais nada, você vai nada. Mas vamos matutar aqui. Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Manassés começou a reinar com 12 anos. Então ele nasceu na época desses 15 anos que Deus. Então ele não correspondeu ao que Deus pediu. Ele não colocou a casa em ordem. É tanto que a Bíblia diz que Manassés foi um dos piores reis da história de Israel. Fez de tudo abominável para irritar a Deus. Até matar crianças para jogar para os postes ídolos, ele fazia. Ele não entregou a casa em ordem. Meus queridos e amados irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Bem atenção. Quando eu e você somos pais, mães, quando nós partirmos daqui, quando nós formos adormecer no Senhor, quem vai ficar aqui para dar continuidade à nossa geração? Os nossos filhos. Os nossos filhos. Então, o que é que nós temos entregado de legado para os nossos filhos? O que é que nós temos entregado para eles dar continuidade à nossa geração? Porque quando
Mas eu falo de legado, nós não estamos falando aqui de deixar uma casa para minha filha, uma casa para o meu filho, isso, aquilo, outro, não. Nós estamos falando aqui da ensiná-lo a obedecer a palavra de Deus. Para ele andar na presença de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar o nosso filho aonde ele deve andar. Porque para quando ele estiver maior, se ele não obedecer, aí é com ele, não é com você. Você fez a sua parte. Mas no caso de Manassés, com 12 anos, esse camarada aqui fez coisa errada. 12 anos, você entende isso? Uma criança ainda de 12 anos fazendo o que não presta. Claro que lá no final da vida dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E Deus o perdoou. É tudo que a Bíblia diz que ele foi sepultado com os seus pais. Olha o quanto Deus ele é misericordioso. Olha o quanto Deus é tremendo. Esse salmo, ele é atribuído, ele é direcionado a Salomão. Você vê que as palavras, ele contém muita sabedoria. As palavras de Salomão visam nos ensinar a ser sábios também. E para que eu e você venhamos a ser sábios, em primeiro lugar nós temos que compreender a inutilidade que é ter uma vida sem a presença de Deus. Todos nós temos em nossa vida, acredito que a Isabela, o sonho dela, ultimamente ela está com sonho, é ser estilista, Pois é, são coisas ainda de criança, né? Quando ela tiver uma maturidade, ela vai escolher algo que ela venha a crescer nesse sonho dela. Mas o que nós temos ensinado para ela é a dependência dela com Deus. Porque somente assim os sonhos dela vão ser concretizados. Porque todo sonho que a gente tem, ele tem que estar em contato com a vontade de Deus. Porque você tem um sonho onde Deus não está no controle desse sonho, não é a vontade dele, e muitas das vezes ele não deixa de maneira nenhuma que isso se concretize, ou deixa para que a gente não venha a quebrar a cara no nosso linguajar popular. Porque tem tanta gente que pediu a Deus isso, aquilo, outro, para os seus prazeres mundanos, quebrou a cara. E do que quebrou a cara, não voltou mais para Deus com vergonha. Mas aí é que a gente tem vergonha na cara e voltar para Deus. Mas tem gente que tem vergonha na cara e não volta. Fiquei envergonhado, achando que Deus vai humilhar. Não. A Bíblia diz que aquele que se humilha serão exaltados. Então, se eu chego para Deus com humilhação, me humilhando, eu vou ser exaltado. Embora alguns membros tentem, com um coração exaltado, querer humilhar a pessoa,
Mas aqueles que humilham vão ser, aqueles que são exaltados, que estão humilhando, vão ser humilhados. Esses vão ser humilhados. Mas aquele que se humilha vai ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Este salmo ele fala sobre os 3 desejos básicos na vida de qualquer pessoa que quer viver bem e se sentir bem. E todos nós que desejamos viver bem, nós temos que, primeiro de tudo, ter projetos. Nós temos que projetar o que nós queremos em nossas vidas. E também, quando nós estamos na base da nossa família, nós sempre vamos querer almejar uma proteção. E essa proteção, ela só pode ser adquirida, vou repetir, conforme nós estamos com a nossa intimidade com Deus. Porque Ele é quem protege. Ele é quem é o nosso Salvador. Porque Ele quem dá a nossa provisão. Muitas das vezes acontecem coisas na vida, né, que aparece de repente e não sabemos de onde apareceu aquilo. Eu digo isso porque eu tenho uma experiência vivida própria, né, que aconteceu comigo na época que eu trabalhava no cobrador na falecida Bons Amigos e eu ia sair de madrugada, mas eu saía 3h30, 4 horas para trabalhar, para pegar o corujão. E a minha mãe sempre acordava de manhã cedo, né, para fazer o café. E ela me falou na noite anterior que não tinha nada. Não tinha nada para fazer café. Eu olhei no olhar de tristeza dela. E eu só falo isso aí. Deus proverá. Irmãos, quando foi de manhãzinha, eu nem tomei café. Fui trabalhar sem tomar café. Mas quando eu cheguei a umas 13 horas mais ou menos. A mãe me falou: ninguém tu comprou café e não falou nada. Eu não saí daqui, eu fui direto para trabalhar, eu saí muito cedinho. Por isso que eu aquele que nesse café. Aí eu ouvi o cheiro de café. Aí eu pergunto para os meus irmãos, né? Não comprou café? Não. Como é que foi que eu falei para a senhora quando você falou que não tinha nada? Não é. Eu falei para você o que Deus é provisão. É uma coisa pequena. É pequena. Mas é provisão de Deus. E a Bíblia diz que em tudo dai graças a Deus por isso. Porque Deus atende ainda as nossas orações e sempre vai atender. Então tudo deve ter um começo. E esse começo é um projeto que eu e você entendemos. Projeto. Qual é o projeto da minha família? É que todos, sem exceção, venham alcançar a salvação. Quando o carcereiro chegou para
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua. Então, o meu projeto é que a minha família venha alcançar a salvação. Não só eu, minha esposa, minha filha, não, mas é a minha família. Minha mãe, meus irmãos, todos, sem exceção. Sem exceção. E não podemos descansar de maneira nenhuma até que um por um venha alcançar, venha a se ajoelhar aos pés de Cristo. Nós não podemos descansar de maneira nenhuma, porque a família é sangue. Então o salmista ele fala de um dos maiores projetos de uma família, que é a construção de uma casa. Ele usa a construção de uma casa para exemplificar a solidez da minha família na presença de Deus, da sua família na presença de Deus. Ele afirma, que se alguém está construindo uma casa ou deseja iniciar a sua construção, ele adverte: será inútil trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor. Ele adverte. E isso tem que estar também muito na mente dos jovens que almejam, constituir uma família. Quando começa a namorar, levar para casa, apresentar os pais, e falar: esse aqui, esse aqui. A gente tem muito cuidado com esse projeto. Porque primeiro eu tenho que saber se ela ou ele são de Deus. São pessoas que servem a Deus, que se não cai nessa mão. Não cai nessa mão. Isso é um exemplo de uma pessoa que saiu daqui para ver se ganhava um camarada ali para Jesus, para trazer para cá o camarada lá e tirar ela daqui. E nunca mais ele foi para Deus. Nunca mais. Então nós temos que ter muito cuidado com esses projetos. Eu me lembro, acho que já falei isso aqui uma vez, de uma cidadã que foi evangelizar no presídio. Na obra de Deus. Filho, normal, glória a Deus. Chegando lá, pregando para os camaradas lá da pesada, se apaixonou por ele. Se apaixonou por ele. Aí, todas as vezes que ela ia para o confessionário com ele, conversar com ele. Como assim saiu de esperar? Dito feito, olha, o cara saiu do presídio, foi morar na casa. Você sabe o que aconteceu com ela? Matou ela. Será que o irmão Márcio está falando bobagem? Será que esses avisos não é de Deus? Nós temos que ter muito cuidado. Mulher de Deus só namora, casa com homem de Deus. Homem de Deus só namora, casa com mulher de Deus. Quando eu conheci a Paulo, foi um mês. Foi menos de um mês, foi? Um mês e? Um mês? 26 dias, namorando, noivando, casando. 23. Namorando, noivando, casando. Que nem sabia.
vai lá e casa lá. Vamos fazer quantos anos de casado? 20 anos de casado. Com um mês e 23 dias de a gente conheceu. Claro que tivemos nossas experiências, nossos percalços, mas Deus estava com ele. Ele colocou ali uma corda de 3 dobras. O Espírito Santo estava ali naquele laço. Não deixava de maneira nenhuma que aquela aliança fosse rompida. Ele estava no propósito. A gente não fez nada impensado. Foi tudo conforme a orientação de Deus. Tivemos nossas brigas, tivemos com todo casal fé. Mas Deus sempre esteve no controle. Sempre esteve no controle. Então será que nós temos realmente deixado o grande construtor que é o Senhor fazer parte do nosso projeto? Ou nós temos deixado ele de fora? Será que nós temos feito as coisas da nossa maneira e não conforme a vontade de Deus? Vamos meditar, vamos matutar na cabeça. Deus, será que eu tenho feito a tua vontade conforme o Senhor deseja? A Bíblia diz que a família é um projeto de Deus. Amém? É um projeto de Deus. E no livro de Gênesis, ela afirma claramente isso. E é por isso que eu e você, nós devemos chamar para executar a obra. E nós temos apenas que seguir o plano proposto por Ele. Ou seja, obedecer a palavra dele. Não tem outro caminho. O caminho é somente isso. Mas infelizmente, é o que eu falei agora há pouco, né? Nos dias de hoje, muitas famílias que estão iniciando sua caminhada têm andado de uma forma que desagrada a Deus, seguindo seus próprios valores ou os valores do mundo. E o que é pior, quando vem os problemas, as dificuldades, não tem na base que é Cristo para sustentar, desarma. É o que eu falei, que está escrito lá em Mateus 7, 24 e 27. Firmamento, firmado na rocha, firmado na areia, firmado na rocha, firmado na areia. Em que fundamento nós estamos construindo a nossa casa? Porque até Jesus voltar, nós já temos ainda que colocar muito, mas muito a mão na massa. Não podemos relaxar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A gente pode até julgar que o Senhor está demorando. Não, mas Ele não está demorando. Ele está muito perto de mim. Ele está esperando só o aval do Pai. Vai lá e traz a tua igreja. Ele está aguardando só o Pai. E quando alguém aí fora, desestruturado, quebrado, falar para você, olha, você é um tolo, você está perdendo tempo. Não estamos perdendo, nós estamos ganhando tempo.
presença de Deus a gente não perde tempo, a gente ganha. Mas onde é que está teu Deus? Está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Ele não deixa, ele não dorme. Até as ondas do mar, ele não deixa de maneira nenhuma que venha passar na terra, naquela parte que é só terra. É porque está no controle de tudo. Então, quais os materiais da construção nós temos usado? Será que nós temos todos os dias falado com Deus? Será que nós temos todos os dias ouvido a palavra dele? Materiais tem que se usar para a construção da nossa casa. Qual o projeto que eu e você estamos seguindo para garantir uma casa bem forte para os problemas da vida? Será que nós temos projetado? Será que nós temos realmente deixado o Senhor Jesus entrar na nossa casa? Porque, para quem ainda existe dúvida, ele ainda está a bater na porta. Ele mesmo diz isso, que estou à porta e bato. Cristo, ele pode nos ajudar a cada dia. E a palavra de Deus, ela pode nos guiar enquanto estivermos aqui neste mundo. Basta apenas que eu e você venhamos a chamar esse construtor e seguir os seus conselhos. Porque não basta só clamar. Não basta. É preciso que nós venhamos também a seguir os conselhos. Eu gosto de falar essa frase de um louvor do André Valadão, onde Bertrão ele fala: uma coisa pedirei ao Senhor, mas ele acrescenta: e a buscarei. Porque tem gente que pede e fica ali de braços cruzados, esperando que aconteça. Não vai acontecer. Se não buscarmos, não acontece. Nós temos que tomar uma atitude e buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Márcio, e como é a casa que Deus quer? Para finalizar. Primeiro, a casa que o Senhor quer. Que a base seja Cristo. As paredes, proteção. O teto é a presença do Senhor. A água que nós bebemos, que nós lavamos as nossas mãos, seria a fé. A luz, quando chegamos em casa acendemos, é a palavra de Deus. A Bíblia, né? A casa vista por Deus é assim. E não importa se ela é grande, se ela é pequena, não importa. Porque o que faz a diferença é se for um lugar firme na rocha.
com proteção, com a presença do Senhor, e aonde flui o rio do Espírito e a luz da palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos nós e que nós sempre estejamos na presença dele, independente dele. Amém.